Oi, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o lembrete para que você não perca nenhum conteúdo que estamos produzindo especialmente para você. Chame todo mundo para ser parte desse quadro junto com a gente, seus alunos, seus professores, seus amigos, seus familiares, porque esse quadro é feito por vocês. Então vamos ver quais são as dúvidas que o maestro respondeu hoje? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, existem pessoas que nunca farão voz de cabeça por alguma limitação fisiológica? Por uma patologia, sim. Pode ser que você tenha algumas patologias que podem fazer com que você não tenha voz de cabeça. Exemplo, paresia de CT. Se você tem paresia de CT, às vezes unilateral de CT, você já não tem voz de cabeça. Mas bilateral, com certeza, não vai ter voz de cabeça. Porque o músculo que comanda a tensão do TA na voz de cabeça é o CT. Se você tem paresia de CT, você não vai ter. Existem outras patologias que dificultam muito a voz de cabeça, tá? Então, você tem razão. Inclusive, o exame de paresia de prega vocal, ou seja de TA ou de CT ou outra, é um exame muito dolorido. Eu nunca indico esse exame. Normalmente o que eu faço, quando tem uma suspeita de paresia, é dar aula para aquela pessoa como se ela tivesse paresia e trabalhar com a doutora Silvia Pinho para que nós possamos ajudar aquele cantor a cantar. Porque pensa comigo, a minha ideia é essa. Se ele tiver paresia, eu não vou ter que dar aula do mesmo jeito. Se ele não tiver, eu vou ter que dar aula do mesmo jeito. Então, para que eu vou fazer ele passar por esse exame? Normalmente, você faz um cantor passar pelo exame para tirar a responsabilidade do professor de canto ou do fonoaudiólogo que você fez alguma coisa errada. Ele perdeu a voz porque ele teve uma paresia. Tudo bem. Mas se a pessoa chega assim, eu não vejo necessidade de fazer. De novo, opinião minha. Os médicos vão dar cambalhota para trás aqui para frente, dizendo ele tá dizendo para não fazer exame. Não é isso, não. É que eu penso assim, e às vezes eu converso isso com a doutora Silvia. Vamos tratá-lo como se ele tivesse a patologia. Vamos abordar assim, e aí vamos ver como é que responde. E aí, no meio do processo, a gente descobre que não é, ou que é, entendeu? Então, sim, a resposta é sim, e é muito importante que você faça um exame. Agora, na própria estroboscopia, dá para ver muita coisa. Dá para ver a vibração da prega vocal. Então, um olho experiente de um fonoaudiólogo especializado em voz, como a doutora Silvia, por exemplo, numa boa estroboscopia, ela consegue ver se tem suspeita de paresia ou não. Entende? Então, uma pessoa especialista no assunto vai poder te ajudar muito mais rápido do que você imagina. Então, o diagnóstico, sim, é importante. O exame, sim, é importante para mim. A fibronaso e a estroboscopia, laringoscopia com estroboscopia, para mim é importante, porque eu preciso ver como a prega fecha, como a pessoa canta, como ela, pelo nariz dá para ver como ela canta, e pela estroboscopia, como a prega está vibrando. Isso é super importante para o professor de canto, para ver se está tudo certo, se está tudo normal. Se não tiver, for uma questão de função muscular, mandar para o fonoaudiólogo. Se for uma patologia que nasceu com ela, a fazer ela aprender a lidar com essa patologia, não é? Um sulco bilateral, uma coisa que é natural nela, que ela sempre teve. Mas, de novo, esse primeiro exame eu acho super importante antes de começar qualquer trabalho, pra gente ver qual é o instrumento. É como se você estivesse tocando num piano que você não sabe como é que é dentro. Entendeu? Você tem que saber como é que tá, se tá afinado, se não tá. Não é? É a mesma ideia. Então, isso também protege os professores de canto. Porque já vi colegas meus serem julgados. Eu fiz uma aula com fulano de tal, fiz uma aula com a Sami e ganhei um nódulo. Difícil isso. Bem difícil você fazer uma aula e ganhar um nódulo. Você já tinha esse nódulo antes. Só que aí a Sami não mandou você fazer exame e aí ela dançou. Porque aí você chega e fala que eu ganhei um nódulo porque ela... Entendeu? Eu já ouvi uma pessoa falar assim, eu peguei um nódulo. Eu achei engraçado, porque parece contagioso. Parece contagioso. Eu peguei um nódulo da Sami. É tipo contagioso. Primeiro, você não pegou nódulo de ninguém. Nódulo é repetição. Provavelmente você vem fazendo isso há muito tempo. Ou há um bom tempo.
Então, o exame, na verdade, é uma defesa que você tem para você se proteger de pessoas que não têm escrúpulos, né? E é muito mais fácil ela colocar a culpa num professor de canto do que nela mesma. Eu nunca fiz nada. Minha voz sempre foi ótima. Eu fiz uma alocação e perdi a voz. Isso não existe, tá, gente? Uma aula, não existe isso. Mas, enfim, pode piorar? Pode. Pode piorar, sim. Você pode ficar afônico depois de uma aula mal dada. Pode. Mas ter sabe assim, pegar um nódulo, você não vai pegar. Tá bom? Maestro, sou contralto. Queria aprender a fazer a passagem de voz. Quando vou para os agudos, parece que minha voz fica estrangulada. Sinto muito desconforto. Por favor, me ajuda. Obrigada. Olha, amor, você tem que fazer aulinha. Se você é contralto, você tem que fazer a aulinha. Porque será que você é contralto mesmo? Porque é uma voz rara, tá? Contralto, contralto é muito raro. Você canta contralto num coro, normal. Muitos mestres sopranos e sopranos fazem contralto porque não tem contralto. E também porque contralto é uma classificação funcional da harmonia. Mas, o que eu posso te ajudar? Se você realmente for contralto, um exercício que pode te ajudar é o tubo posterior. Eu vou fazer para você ver. E aí você experimenta com o Mindvox. Cadê meu Mindvox? Tá aqui? O Alex foi buscar, mas porque se eu for levantar... tem aqui. Tem um aqui, mas tudo bem. Você coloca o Mindvox. Eu não vou colocar, não. Não precisa pegar, não, Alex. Eu não vou colocar, porque senão vai desfazer meu cabelo. Que louco. O cabelo tá em primeiro lugar. Na mão? Não, eu vou pedir pro Cleiton colocar depois aqui o vídeo do Mindvox para você poder ver. Você vai colocar o Mindvox e vai fazer com a bochecha cheia um som no fundo da sua garganta, na borda tênue. Bem pequenininho. E você vai tentar subir. Se você começar a subir e a voz começar a querer quebrar, deixa ela quebrar e tenta acessar as notas mais agudas. Você vai ver que vai aparecer uma espécie de flageolê no seu agudo. Então aí quando você fizer isso, você decora aquele placement, depois você solta o lábio e tenta cantar. Isso vai abrir a sua garganta, vai diminuir a massa recrutável, você vai cantar bem pequenininho e você vai ficar escutando no Mindvox se tá vazando ar, se não tá vazando ar. Pode ser uma patologia. Pode ser que você tenha alguma patologia e não saiba. Então você vai escutar o som no Mindvox para ver se ele está completamente aduzido, se ele não está que vazar. Inclusive você não consegue nem fazer o vocalize, porque o ar vai todo embora. Eu preciso ter essa sensação de apneia enquanto eu estou fazendo ele e ele aduzidinho. Eu estou ouvindo no meu ouvido que está metálicozinho, não tem nada vazando. Então, aí eu vou subir com esse espaço, sempre pensando ele pro pescoço. É o máximo que eu posso te ajudar aqui, para que você consiga acessar essa voz aguda que está aí dentro que você não sabe. Esqueça a voz de contralto, se você realmente é contralto. E vá para a borda tênue e faça isso. Mas uma aula vai te ajudar a fazer isso. Faça uma aula, para você fazer com orientação, para você não se estrangular e não fazer força. De novo, gente, vocês não precisam de muita aula. Vocês precisam fazer uma aula. Muitas dessas perguntas que vocês fazem aqui no hashtag Pergunte ao Maestro, um professor de belto contemporâneo resolve em uma aula. Você já é cantor, você resolve em uma aula, pronto, resolvi, agora vou estudar. Aí agora que tem outra dúvida, marca mais uma aula. É muito mais interessante do que eu tentar aqui adivinhar se você é contralto, se realmente é isso que você está falando que está acontecendo, se está esganiçando mesmo, se você não está com alguma patologia, entendeu? Então, eu posso ajudar e tento ajudar o máximo no hashtag Pergunte ao Maestro. Mas nada substitui uma aula de canto, tá? O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz.
Maestro, quando se fala em canto lírico, as pessoas já associam a ópera. A minha pergunta é, todo canto lírico é necessariamente um cantor de ópera? Não. E quais os lugares ou trabalhos que um cantor lírico pode atuar? Olha, a música de câmara é considerada canto lírico também. Então, todas as canções, você pode ser o que a gente chama de um camerista. Então, existe dentro do canto lírico dois tipos de cantores. O operista e o camerista. O camerista vai cantar art song americana, mélodie française, lead alemão, canções brasileiras e vai se especializar nesse repertório. E normalmente esse cantor tem que ter essa proeficiência em vários idiomas para ele poder fazer esse repertório. A gente chama de repertório de recital, não é? E o cantor de ópera normalmente se especializa em papéis inteiros. Então ele prepara papéis, ele tem papéis inteiros, que ele vende os papéis. É possível fazer os dois? É possível fazer os dois. Mas o meu professor tinha uma teoria de que pessoas que não têm uma voz operística, ou seja, que não têm uma alta impedância na voz, necessariamente teriam que ser cameristas. Eu não sei se eu concordo muito com isso. Que Deus o tenha. Mas eu acho que há uma possibilidade de você desenvolver sua voz para você fazer ópera. Porque ópera não é só Wagner e Verdi. Não é? Eu tenho ópera de Monteverdi, eu tenho ópera de Handel, eu tenho ópera de Vivaldi, de Attila Iosti. Então, eu tenho muitos tipos de ópera que a minha voz pode se adequar. Então, mas normalmente, dentro do canto lírico, eu não uso muito isso, tá? Mas dentro do canto lírico se usa, ele é um camerista. Até entre os contratenores. Ele não canta ópera, ele é um camerista. Ele canta outro tipo de repertório. A gente usa esse termo sim, tá? Respondi tudo? Sim, maestro. Tá bom. Professor, o registro de flageolet é importante para sopranos de coloratura? Eu sei que você já disse que você não tem e você faz coloraturas, mas eu não sei se o meu vai ficar bonito quando o meu timbre estiver finalizado. Por que você diminuiu a voz no flageolet? Medo de falar errado? É claro, é porque francês deve ficar chique, é biquinho. Entendi. Flageolet. É um negócio esquisito. Ficou chique. Tá. Olha, sopranos coloratura normalmente tem que usar a flageolet. Porque o repertório de soprano coloratura exige essas notas, tá? Quando o soprano tem coloratura às vezes e não tem o subregistro sobreagudo, superagudo, que a gente pode chamar de flageolet, bell register às vezes, a gente chama de soubrette. Então, mas muitos professores de canto consideram uma soubrette não um far, e sim uma soprano sem definição de far. Ou seja, ela tem uma voz de lírico ligeiro que não tem os agudos. Então, ela tá errada. Porque a soubrette é uma soprano iniciante. Isso varia de professor para professor, tá? É necessário, sim, que você desenvolva um superagudo. Agora, tem sopranos que não tem necessidade de usar muito flageolet, porque o superagudo dela vai até ré bemol. E aí ela consegue com voz, ela não precisa fazer flageolet. Então, um soprano robusto verdiano, por exemplo. Então, não tem essa obrigatoriedade. Agora, no caso do contratenor, você citou a minha voz, que é uma voz coloratura, a gente considera a voz coloratura que precisa de flageolet as vozes, os sopranos, porque mezzo-soprano coloratura não necessariamente precisa ter, porque não vai ter notas tão agudas para ela fazer de flageolet. Entendeu? Então, nem tenores, não é? Então, é mais usado para soprano mesmo, coloratura. Tá bom? O flageolet é mais usado para soprano coloratura. Tá? Olá, Sami, maestro, todos. Quando puder, poderia, por favor, falar sobre hiponasalidade em canto em geral? Como dar mais brilho, por exemplo? Seria aquela voz tipo Bibo pai, Bob filho? Muito obrigada, saúde e sucesso sempre para todos vocês. Olha, a hiponasalidade ela pode acontecer por vários motivos, inclusive por cirurgia. Então, meu aluno tem
tá acostumado com o desvio de septo dele. E aí o médico fala, não, vamos operar esse desvio de septo, que é mínimo, tá? Às vezes o desvio é mínimo. Que eu sempre digo, não mexe em time que tá ganhando. Aí a pessoa faz uma cirurgia, muda o septo, ela perde completamente a propriocepção da cavidade nasal e a voz fica toda sem nasalidade. E aí ela não consegue falar Marconi, ela fala Marconi. Marconi. Não Marconi. Marrom. Fala marrom. Eu tive um aluno que ele falava, cantava carinhoso, cantava meu coração. Não tem são. É seu, paulistano. Sabe? Meu coração. Não é coração, é coração. É maçã, não é maçã. Então, como que eu coloco essa nasalidade? Então, às vezes eu vou ter que, no caso dessa pessoa que operou e tá sem nasalidade, eu tenho que fazer ela voltar a sentir a nasalidade. Tampa o nariz e fala Isso é nasalidade. Agora fala marrom. Marrom. Se ela fala marrom, ela tem nasalidade. Ela pode não ter no canto, né? Ela pode não conseguir colocar no canto. O twang. Então, eu posso fazer exercícios para twang. Mas, para eu saber se eu tô nasal ou não, Marconi. No N tem, mas Marconi é diferente. Então, no Marconi tem nasalidade. Essa é uma maneira fácil de ver. Eu acho tratar a hiponasalidade mais fácil do que a hipernasalidade. Quando a pessoa fala assim, é difícil. Ela já fala nasal. E aí é difícil tirar. Porque essa nasalidade, ela tá excessiva e ela tá atrapalhando o som final. Ela não é um ganho de brilho, ela é um defeito. Então, aí eu tenho que mandar ela falar Marconi, né? Mas tudo isso é fácil de resolver com um professor que saiba a diferença entre twang nasal e twang oral, né? Porque às vezes a palavra twang é muito livre. Então, e às vezes a palavra twang, eu já vi professores falando isso, a palavra twang está associada à mudança da faringe, à mudança da laringe, à constrição, a uma série de coisas. E eu não. Na minha técnica, twang não tem nada a ver com o resto da faringe ou com a laringe. Tem a ver só com a cavidade nasal. Eu tenho que fazer um twang com faringe ampla. E não com laringe alto. Não, twang é isso aqui, ó. Não. Na minha técnica não é. Porque esse som tá nasal, ó. Ele tá nasal. Mas ele não tá. Então tem professores que associam twang com a mexida da laringe, elevação da laringe, constrição da faringe. E eu não faço isso. Nem penso em fazer isso. Porque isso em meninas... E é esse tipo de professor que dá aula de belting pedindo isso. Em meninas e em crianças vai dar nódulo. Com certeza. Esse twang vai dar impacto. Porque ele não é um twang do bem, eu digo. Twang do bem é uma coisa. Twang... As pessoas me perguntam, maestro, twang faz bem ou faz mal para a voz? Eu falo, depende dele. Tem um twang do bem, que tem amplitude faríngea, que tem alongamento. E tem o twang do mal, que tem elevação laringe e constrição. E esse não é bom para nada. A não ser que seja um personagem caricato, onde você vai usar pouquíssima massa recrutável e vai falar com ele assim, sem muita voz. Aí dá pra fazer, mas mesmo assim tem que ter um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Então, cuidado com o twang, tá? Muito cuidado com o twang. Eu tô rápido, né? Tô falando rápido. Tô falando muito rápido. Por quê? Isso aí. Tá acelerando. Tô acelerando. No WhatsApp. No WhatsApp, tá bom. Acelerei. Gravando. Maestro, quem canta gospel tem mais facilidade de aprender belting? E o que você faz quando o aluno é tímido e tem vergonha de fazer um vocalize ou um subregistro? Aquela vergonha de soltar a voz, sabe? Eu já respondi essa pergunta no episódio passado, mas vou falar. É difícil mesmo trabalhar com uma pessoa que é tímida, mas normalmente o que eu faço é colocar a música e mandar ele cantar junto, sem playback. Sabe? Canta junto com a fulana. Aí ele vai lá e canta, solta aí, vamos ver o que sai. Erra, canta errado, deixa sair errado, não tem problema.
essa coisa de não corrigir, porque tem professor de canto que você começa a vocalizar assim, ó. O não. Eu pedi o. Tá bom. O não. Então, a pessoa que tá sempre não, ela vai travando. Deixa ele fazer errado. O. Isso. Agora vamos tentar fazer do jeito que eu pedi, mais profundo. O. Faz. Não. Ainda tá meio assim, ó. Vamos tentar fazer mais. Pensa que você vai engolir sua voz. Canta pro pescoço. Aí eu começo a dirigir. Ele nem percebe que ele tá soltando a voz. Mas aí eu faço junto com ele, ponho a gravação. Com a timidez eu acho que isso resolve. Com relação a cantores gospel, sim. Os cantores gospel têm facilidade de fazer belting, mas tem muitos cantores gospel que cantam de legit. Principalmente as senhoras. E principalmente em denominações mais tradicionais. Então, as pentecostais, sim, usam bastante belting, mas as tradicionais usam muito legit. Então, ela canta como soprano. Então minha alma canta de Senhor. Ela não belta. Então, as jovenzinhas da igreja beltam e a senhora faz legit. E tá tudo certo. Tudo é utilizável, qualquer voz é utilizável na igreja, contanto que sirva ao louvor, né? Porque é isso que a igreja prega. A voz é um instrumento de louvor. Então, eu sempre digo, eu adoro dar aula para alunos gospel, porque eles colocam toda a alma deles na música, porque é para isso que a música serve, não é? Emocionar as pessoas, então é incrível. Mas no gospel se usa também legit, tá bom? Professor, o abaixamento excessivo da laringe afeta a adução das pregas vocais? Isso pode acontecer por causa do esternotireoide se contrair muito? É possível dominar esse movimento? Muita pergunta, vamos lá. O abaixamento excessivo da laringe pode sim atrapalhar o fechamento. Se você está numa nota grave e você abaixa demais a laringe, você não consegue fechar. Ponto. Agora, normalmente isso acontece não só pela influência do esternotireoide, e sim por eu chamo de low depress, a laringe low depress, que é a laringe baixa com compressão, ou seja, sendo empurrada para baixo. A laringe deve descer de uma maneira flexível e não de uma maneira empurrada. Então, eu preciso contrair o esternotireoide de uma maneira... Alguns cantores falam, minha laringe é baixa e móvel, baixa e solta para baixo, e não empurrada para baixo. Porque eu posso usar outras musculaturas, inclusive a língua, para manter ela para baixo. E aí, quando eu faço isso, eu gero tensão especificamente nesse lugar. Então, essa área epiglótica, perto da epiglote, toda fica tensa. Isso é bem complicado para a voz. Então, primeiro ponto. Se você está numa nota extremamente grave da sua tessitura, sua laringe deveria subir e não descer, para que você consiga atingir a nota. Então, se eu desço eu não consigo chegar, e se eu faço e levanto a laringe, eu chego no grave. Então, tá bom, é bonito isso? Não é. É usável? Não. Mas eu consegui ter a nota subindo a laringe. Da mesma forma, quando eu vou pro agudo, eu abaixo para chegar mais agudo. E se eu faço isso abaixando a laringe, eu perco o fechamento. Tá? O trabalho do esternotireoide nunca é ruim, ele é sempre muito bom. Mas cuidado com os outros músculos que estão trabalhando, porque às vezes não é ele que está trabalhando, são outros que estão trabalhando, especificamente a base de língua. Então cuidado com a base da língua, tá bom?